Nos próximos dias, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, vai prestar esclarecimentos para a CPI da pandemia e o Palácio do Planalto está morrendo de medo do conteúdo das falas do Mandetta, o que é normal. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês alguns pontos possíveis que o Mandetta vai abordar na sua fala na CPI. Mas esse é um depoimento importantíssimo, mais importantíssimo mesmo, porque vocês sabem, essa é uma CPI que vai definir o futuro do país. As eleições de 2022 passam por essa CPI. E um dos motivos que o Palácio do Planalto está com medo é que a CPI sirva de palanque eleitoral para o Mandetta. Porém, há também o medo do Palácio do Planalto com o futuro do Bolsonaro, porque o depoimento do Mandetta é um depoimento bomba, pode resultar em impeachment, mas também pode resultar com a prisão de Bolsonaro, porque o conteúdo do depoimento do Mandetta é um conteúdo bomba. Mandetta não vai falar absolutamente nada sobre desvio de verba pública, superfaturamento, não. O que o Mandetta vai falar é sobre a negligência de Bolsonaro e como o presidente da República agiu de modo espontâneo, de modo intencional, para que o vírus acabasse contaminando a quantidade de pessoas que contaminou e matou. E o depoimento do Mandetta é um depoimento chave para isso. O Mandetta vai revelar pontos da conduta do presidente. E nós sabemos quais são mais ou menos esses pontos. Porque no ano passado o Mandetta lançou o livro Um Paciente Chamado Brasil. Eu já fiz a cobertura desse livro aqui no canal, mas naquele momento era um momento diferente, nós não tínhamos tantos inscritos. E eu quero trazer para vocês pontos aqui do livro do Mandetta, que ele fala, isso aqui é um livro do ano passado, tá? Antes de falarem em CPI, que mostram que o Bolsonaro agiu agiu com negligência, nunca levou os números e a gravidade da doença em consideração e principalmente queria usar o tratamento precoce como política de governo. E é exatamente isso que a CPI está avaliando, se o Bolsonaro sempre apostou numa imunidade de rebanho, porque a imunidade de rebanho seria um crime. Você está negando, e o Mandetta fala isso aqui no livro, eu vou trazer esse ponto para você, você estaria negando a saúde de algumas pessoas, ou vamos deixar que alguns peguem, alguns vão morrer, para que a nossa população, a maior parte da população brasileira, acabe passando pelo vírus, sendo imunizada. Isso é extremamente cruel, é grave, é um crime, porque o presidente da República não cumpriu com a Constituição, que é prover saúde para todos. E aí você pode falar, mas o Mandetta mentiu no livro dele, esse livro fala desde o início do Mandetta no Ministério da Saúde até o seu último dia. Mas tem um outro livro, o livro do Hugo Braga, que foi diretor da Ascom, Assessoria de Comunicação do Ministério da Saúde, que ele reforça vários pontos que estão presentes no livro do Mandetta e traz, além disso, outros pontos bem interessantes. Aqui no livro do Hugo Braga, só abrindo um parênteses aqui, ele fala que houve até mesmo uma preocupação, logo no início do Mandetta como ministro da Saúde, de um novo surto de varíola no Brasil. É uma história bem curiosa, claro, não houve esse surto de varíola, mas o Hugo Braga, ele confirma muitos pontos que o Mandetta falou aqui no livro. E eu gostaria de trazer esses pontos para vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar é o seguinte, que o Mandetta ele reclama que o Bolsonaro nunca lhe deu atenção. Olhem só. O Ministério da Saúde indicava um caminho e o presidente enviava uma mensagem no sentido oposto, a de não respeitar as orientações do seu próprio ministério. Antes já havia essa resistência, mas não era pública. Para se ter uma ideia do clima de tensão entre Bolsonaro e o meu ministério, o presidente não deixou que publicássemos recomendações sobre sepultamentos no caso de transmissão sustentada do novo coronavírus numa cidade. Segundo ele, o tema era mórbido demais, ou seja, o Bolsonaro não queria que o Ministério da Saúde passasse informações de prevenção para a população. Ou seja, ele estava querendo que as pessoas pegassem o vírus. E aqui ele fala, durante um bom tempo tentei achar explicações para o fato do presidente da República negar a gravidade da Covid-19. Cogito que tenha sido um fator psicológico, diante da notícia ruim, que é um tipo de luto. Jair Bolsonaro entrou na fase de negação. Então Bolsonaro foi negacionista. E o termo negacionista está sendo utilizado, tanto pela CPI quanto pela imprensa, como algo que imputa crime. Porque o negacionismo de Bolsonaro resultou em morte de pessoas. Vamos para o próximo trecho. Vocês vão ficar, assim, estarrecidos. Nessa reunião, no mundo, as coisas aconteciam a uma velocidade enorme. E aí ele fala várias coisas que estavam acontecendo com a evolução da doença. Já no Palácio, fala de países, aqui na Espanha se colocavam corpos em ringue de patinação porque não havia caminhões frigoríficos suficientes para dar conta da quantidade de cadáveres que surgiam a cada dia.
uma imagem impressionante. Já no palácio, as reuniões ministeriais continuavam seguindo o mesmo roteiro, ignorando a crise sanitária. Então aí que ele foi falando de todo mundo que estava na reunião, Guedes, Weintraub, Damares, todos. E ele diz: eu nunca tinha espaço para expor a gravidade do problema da saúde pública. Ou seja, ele sempre tentava, mas Bolsonaro sempre se negava a apresentar, a escutar o Ministério da Saúde. Então Bolsonaro sempre foi negligente com a pandemia. Para mim, estava muito claro que qualquer conversa um pouco mais séria não tinha espaço para prosperar, mas eu precisava dividir com o presidente os estudos que tínhamos em mãos. Os números me serviam de base para recomendar os planos do Ministério da Saúde e mostrar uns cenários alarmantes de medidas de prevenção se medidas de prevenção ao novo coronavírus não fossem adotadas. Eu queria que ficasse registrado que eu passava todos os dados para o presidente, que ele conhecia a gravidade da situação. Então, o Mandetta mostrou desde o início a gravidade da situação. E é interessante que um trecho aqui do livro, ele fala em 180 mil mortos, né? Já passamos dos 400 mil. E o Bolsonaro nunca fez nada. Por isso que o depoimento do Mandetta é um depoimento tão bomba, porque o Bolsonaro nunca se importou com a doença. Ele negligenciou a doença desde o início. E esse é um dos pontos que está sendo avaliado pela CPI. Mas vocês acham que acabou? Tem mais. Por isso que o depoimento do Mandetta é um depoimento bomba. Olhem só agora com relação à cloroquina. Eu sempre falo para vocês que o Bolsonaro ele achava que a pandemia era uma conspiração de governadores e prefeitos para fecharem o comércio, prejudicando ele para 2022. E aqui eu vou ler o trecho do Mandetta falando sobre isso. Foi justamente desse trecho que eu tirei essa informação. Para ele, a paralisação das atividades econômicas era um golpe dos governadores para inviabilizar seu governo e causar uma convulsão social. Esse seria, na cabeça dele, o motivo das medidas restritivas que estavam sendo adotadas, e ele não admitiria que fizessem isso. Aquele foi seu recado antes de me ouvir. A avaliação de Bolsonaro, sempre desprezando a gravidade da doença, olhem só, ele frisa isso, né? Era de que, sem atividade econômica, ele perderia o controle de qualquer tipo de condução do processo político do país. A crise que viria seria impossível de ser debelada, e ele se fixava na mesma argumentação de sempre. O país veria o retorno do PT ao poder, que o grupo dele teria que se mudar do Brasil e assim por diante. Aí, não sei quem está orientando vocês, mas se vocês estão achando que isso aí não é nada, se orientem porque a situação é grave. Ele falou sobre isso em uma outra reunião. Isso foi a fala do Mandetta, falando que a situação era grave. Olhem só esse trecho aqui de uma reunião que ele teve com o Braga Neto e com o Sérgio Moro. Moro e Braga Neto entenderam, ele passou os números, né, da gravidade da doença. Moro e Braga Neto entenderam o que eu estava dizendo e ficaram impressionados. Moro chegou a usar a imagem de 4 Boeing diariamente. Braga Neto pediu que eu mostrasse aquilo ao presidente. Eu já havia tentado mostrar. Claro, mas ele não quis ver. Pedi inclusive que providenciassem uma tela qualquer na sala dele para que eu pudesse plugar meu pendrive cheio de números e gráficos. Mas sempre agora não dá, outra hora você passa. Ele viu os números do Ministério da Saúde. Nunca aceitou sentar comigo. Ele nunca viu os números do Ministério da Saúde. Nunca aceitou sentar comigo para ver a realidade que o seu governo estava para enfrentar. Bolsonaro sempre negligenciando a pandemia. Tem mais trechos, temos mais trechos, por isso que esse depoimento é uma bomba. Ficou muito difícil ter confiança no presidente. Todas as vezes que conversávamos, ele dizia que me deixaria trabalhar, organizar o sistema, implementar o que fosse necessário. Mas falava isso de manhã e fazia o diametralmente oposto à tarde. Então, o Bolsonaro sempre agia contra o Ministério da Justiça. Olhem só esse trecho aqui. A resposta desse isolamento social não dá. Encerrei a conversa desejando boa reunião. Teve uma reunião com alguns médicos que estavam querendo receitar a cloroquina. Na visão do Bolsonaro era o seguinte: vamos dar esse remédio. E pronto, está resolvido. Era o que ele achava. Nunca na cabeça dele houve a preocupação de propor a cloroquina como caminho de saúde. A preocupação dele era sempre: vamos dar esse remédio, porque com essa caixinha de cloroquina na mão, os trabalhadores voltarão ativos e voltarão a produzir. Mas o presidente determinou, aí que ele fala outras coisas, né? Para Bolsonaro, a solução sempre foi simples. O projeto dele para o combate à pandemia é dizer que o governo tem um remédio e quem tomar o remédio vai ficar bem. Só vai morrer quem já ia morrer de qualquer maneira. Olhem só que coisa absurda. Ele usava, de fato, a cloroquina como política do governo. Isso está aqui no livro do Mandetta. E olhem só como que era grave o que ele fazia, né? Sempre que ia
ao gabinete dele, em cima da mesa havia caixinha de cloroquina, nunca de máscara de proteção ou álcool em gel, mas a cloroquina estava lá. E a cloroquina, receitar o tratamento precoce, também é um dos pontos avaliados pela CPI. Outra coisa espantosa é a sua visão sobre a morte. Na cabeça do Bolsonaro só morreriam pessoas com mais de 80 anos, gente que já é doente e tudo bem. Pessoas sadias morrem e estavam, segundo ele, parando. Pessoas sadias não morrem. E segundo ele, estávamos parando tudo por causa de pessoas que já iriam morrer de qualquer maneira. Então ele estava desprezando, descartando as pessoas. E ele termina aqui no livro falando o seguinte: a essa altura já estava absolutamente clara para mim a postura do presidente de tirar o corpo fora de qualquer responsabilidade em relação à pandemia. A negação e a recusa de ver os números eram apenas a ponta de um iceberg, que no caso era a total falta de apoio ao Ministério da Saúde. Esse depoimento é um depoimento bomba e esse é o depoimento que pode derrubar o governo Bolsonaro.